Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física, e vou falar agora um pouco para estudantes da terceira série do ensino médio. O que seria magnetismo? Como é que se comporta o campo magnético e o campo geográfico? Na realidade, como funciona a bússola? A gente pode analisar o seguinte: a princípio, eu posso pegar um material, e esse material ele é chamado de ímã, porque ele é um material magnetizado. E sendo ele magnetizado, ele é dividido entre polo norte e polo sul. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: se eu tiver um ímã com seu polo norte e com seu polo sul, será que eu colocando um pedaço de ferro na parte norte vai acontecer atração? Será que eu colocando na parte sul vai acontecer atração? Quem já respondia isso era Tales de Mileto, que nasce em 623 a.C. e falece em 558 a.C. Ele já nos traz a informação de que tanto o Polo Norte é atraído por um pedaço de ferro, assim como também o Polo Sul também seria atraído por um pedaço de ferro. E sem nos esquecermos, é claro, que o ímã, as suas linhas magnéticas, elas saem do norte, retornam para o Polo Sul. E aí a pergunta que fica no ar é a seguinte: e se eu pegasse o ímã e quebrasse ele em dois pedaços, o que aconteceria? Será que o polo norte do ímã viria completamente para cá? E se o polo sul iria completamente para lá? Na realidade, pelo princípio da inseparabilidade magnética, a nossa conclusão é que o norte e sul viria para cá e o norte e sul iria para lá também. Um ímã sendo quebrado acaba formando dois ímãs. E se eu quebrar os dois ímãs, eu terei 4 segmentos de ímã. O fato é que esse ímã, assim nesse caso aqui como o caso da bússola, nós jamais podemos nos esquecer que o norte, as linhas magnéticas partem daqui e retornam para outra extremidade, que seria o polo sul. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: se eu tenho uma bússola, por que o norte da bússola aponta, na realidade, para o norte geográfico, se na realidade a gente aprende que o norte aponta para o sul de um outro ímã? Eu queria deixar muito claro o seguinte: a gente continua afirmando que a parte superior de um mapa geográfico a gente coloca como norte geográfico e a parte inferior do mapa a gente continua dizendo que é sul geográfico. Só que o núcleo da Terra, o magma, tem um potencial magnético, o que significa dizer que o planeta Terra ele é um ímã também, só que é um ímã invertido. A parte inferior do mapa nós chamamos de norte magnético e a parte superior do mapa nós chamamos de sul magnético. E essas linhas magnéticas, assim como eu já havia dito anteriormente, eu permaneço dizendo que essas linhas nascem do polo norte e atingem o polo sul. As linhas magnéticas nascem do polo norte e atingem o polo sul magnético. Só que em grande proximidade, nós falamos que o sul magnético, que é a parte superior, está muito próxima do já conhecido norte geográfico. O que na realidade, portanto, teríamos é que se uma bússola estivesse presente aqui, o norte da bússola está sendo atraído para o sul magnético da Terra. Este, portanto, fica muito próximo do norte geográfico da Terra. Bom, para entender melhor esses assuntos, seria de grande valia que nós fizéssemos alguns exercícios. Vamos a ele agora? A primeira questão caiu na Universidade Federal do Pará e ela diz o seguinte, ó: a Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. Letra A: o polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético e o sul geográfico está na mesma posição que o norte magnético. Letra B: o polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético e o sul geográfico está na mesma posição que o sul magnético. Letra C: o polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico
e o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico? Letra D. O polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico e o polo sul magnético está próximo do polo sul geográfico? Letra E. O polo norte geográfico está defasado de um ângulo de 45 graus do polo sul magnético e o polo sul geográfico está defasado de 45 graus do polo norte magnético. E aí, qual a alternativa correta eu deveria ter marcado nessa questão de vestibular? Seria a alternativa letra C. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico e o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Enfim, para entender ainda melhor o assunto, seria grande valia fazer mais uma questão. Essa questão caiu no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ela vai dizer o seguinte, ó: um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã conforme o esquema abaixo. Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço? Letra A, é o ímã que atrai o ferro. Letra B, é o ferro que atrai o ímã. Letra C, a atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro. Letra D, a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. Ou letra E, a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. E aí, qual alternativa eu deveria marcar nessa questão? Na realidade, inclusive pela terceira lei de Newton, toda ação produz uma reação. Existe uma regra aqui de atração mútua, desde aquela discussão lá de Tales de Mileto, em que o ímã é atraído pelo ferro, tanto se a sua extremidade for norte, assim como também se a sua extremidade for sul. Na realidade, não é só o ferro que atrai o ímã e nem o ímã que atrai o ferro. Essa atração é mútua. E a alternativa correta, portanto, que eu iria marcar nessa questão é a letra E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Tudo bem? Então vamos aproveitar para fazer mais uma questão no vestibular da PUC e diz o seguinte, ó: 3 barras PQ, RS e TU são aparentemente idênticas. Verifica-se experimentalmente que P atrai S e repele T, Q repele U e atrai S. Então, é possível concluir que letra A, PQ e TU são ímãs. Letra B, PQ e RS são ímãs. Letra C, RS e TU são ímãs. Letra D, as 3 são ímãs. Ou letra E, somente PQ é ímã. E aí, qual alternativa eu deveria marcar? Eu vou reler alguns dados e vamos agora chegar a uma conclusão juntos. A princípio, ele diz que as 3 são aparentemente idênticas. Pode ser que uma das 3 seja ímã, 2 das 3 ou até as 3. Em seguida, ele diz que o P atrai S. Se o P for norte, o S pode ser sul. Se está acontecendo uma atração, pode ser que os dois sejam ímã, ou uma das barras seja ímã e a outra barra seja ferro. E aí ele diz o seguinte: além de o P atrai o S, ele repele o T. Então o T seria polo norte. Se o P for norte, o T seria norte, porque está acontecendo uma repulsão. Um afastamento e repulsão só acontece com ímãs. Então já posso concluir que o Q seria polo sul e o U seria polo sul. E na verdade PQ e TU são ímãs, porque repulsão só pode acontecer entre ímãs de polos, portanto, iguais para acontecer essa repulsão. Em seguida, ele diz que o Q
repele o e atrai o S. O que repele o. O que já era S e o U já era S. Afinal de contas, nós já sabíamos que era um ímã, porque estava acontecendo uma repulsão. Só que é o seguinte, além de ele afirmar que o que repele o que atrai o S. Então o S teria que ser norte, porque se o que é sul, o S teria que ser norte. E aí de que maneira a extremidade S da barra RS pode ser tanto polo sul, assim como também pode ser polo norte? E aí a gente pode concluir o seguinte, se a extremidade S está sendo atraída por uma extremidade norte de um ímã e pela extremidade sul de um outro ímã, é porque na verdade S não é ímã. RS seria um ferro. A barra RS é ferro, porque está conseguindo atrair tanto o norte quanto o sul pela mesma extremidade S. E aí quando a gente lê a questão, então é possível concluir que letra A, PQ e TU são ímãs? PQ e TU são ímãs, sim, tudo bem? Então vamos agora a mais uma questão. Essa questão caiu no vestibular da UERJ e ela diz o seguinte, ó. Uma agulha magnética atravessada numa rolha de cortiça flutua num recipiente que contém água na posição mostrada na figura 1, sob a ação do campo magnético terrestre. Coloca-se envolvendo o recipiente um outro ímã com seus polos posicionados como indicado na figura 2. A nova posição da agulha sob a ação dos dois campos magnéticos será... E aí, qual alternativa eu devo marcar? Nessa circunstância, eu preciso observar a existência de dois campos magnéticos, porque antes a agulha ela só estava sujeita a um campo magnético, como acontece com qualquer bússola no planeta Terra. Na situação 1, eu tenho o polo norte apontando para cima e o polo sul direcionado para baixo. Só que aí depois, essa mesma agulha, essa mesma bússola, está sujeita ao segundo campo magnético, onde eu tenho o norte à direita e o sul à esquerda. Nesse caso, é de suma importância que a gente possa se recordar que na atração magnética é o polo norte que induz as linhas magnéticas para o polo sul. O que significa dizer que eu tenho aqui, além do norte apontando para cá, eu tenho outro vetor a oeste. Aí eu tenho dois vetores agora. Um vetor para norte e um vetor para oeste. Então a bússola ela está sujeita à interação de dois campos para oeste e para norte. O que significa dizer que ela vai para noroeste. Então, nesse caso, o que me leva a concluir que se a bússola está sujeita a norte porque já estava antes e agora a oeste também, norte e oeste, a soma dos dois vetores será noroeste. E a alternativa que me propõe o norte apontando para noroeste seria como alternativa correta a letra C. Tudo bem? Então espero ter colaborado um pouco com os seus estudos. Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau!